CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. 10h23 em Campo Grande, é hora da gente falar de política com o Tércio Albuquerque aqui na bancada. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Muito bem, Tércio. A gente está aí vivendo uns dias de muito debate com relação ao programa Mais Médicos. Hoje, inclusive, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial um edital para o programa que oferece 8.517 vagas em 2.824 municípios e mais 34 áreas indígenas. A gente tem visto segmentos da imprensa, meios políticos, colocando isso como um grande problema para o futuro governo Bolsonaro, que ainda nem assumiu. Hoje ainda é um problema de Michel Temer. Mas a gente também tem visto algumas alternativas aí ganhando corpo. Como é que você avalia essa questão? Bem, a gente tem que começar entendendo por que esse programa surgiu, não é? No governo Dilma, houve aí essa necessidade 2013. Governo, sim, de que trouxessem médicos de fora, porque os nossos médicos não queriam assumir lugares remotos, mais distantes, sem uma condição melhor, uma infraestrutura boa. Essa era a questão. Então vieram os médicos cubanos, chegaram aí e assumiram estes lugares, e não só este, mas outros lugares também, para desenvolver essa atividade. Bem, agora, dentro da informação de Bolsonaro, que vai encerrar esse programa Mais Médicos, né, já com apoio do Temer, há essa preocupação de que o governo cubano retire todos os que estão aí, exija a volta deles. E o governo cubano já disse que até final do ano quer tirar todo mundo. Sim, porque a grande realidade é esse convênio feito com a Agência Mundial de Saúde criou a seguinte situação: o governo cubano recebe 70% dos valores, 30% são repassados aos médicos, não é? Há uma reclamação muito grande, inclusive eu vi depoimentos em que se tratava praticamente de um trabalho escravo de médicos, porque ganhavam muito pouco e o governo pegava a grande maioria. Esse programa foi sempre contestado desde o início. Sim, até porque se dizia que os que vieram de lá nem todos eram qualificados como médicos. O Bolsonaro jura isso. E ontem eu conversei aqui com o deputado federal, doutor Luiz Ovando, ele também disse isso, que é uma falácia, que na opinião dele, que foi feito alguns cursos, alguns testes, e que a grande maioria dos médicos cubanos não é qualificado. Alguns são paramédicos, né? Exatamente. Não tem a formação da medicina integral. Porque inclusive até pelo volume de universidade que tem lá em Cuba, não daria para formar tanta gente assim no curto espaço. E é interessante que Cuba tem uma referência na área de fisiologia, né? Toda a parte de educação física, desporto em Cuba, o mundo inteiro reconhece essa competência. Nunca se dizia, claro, também na medicina algumas coisas, mas não esse volume todo. Então agora o que é o risco dessa volta? Bolsonaro acena com a possibilidade de manter aqueles que quiserem ficar aqui mediante documentação adequada, inclusive com a questão do revalida, que é efetivamente ver aqueles que estão documentadamente provados, que são médicos formados e tudo, que eles terão aí revalidado a sua condição. E o vice-presidente da chapa do Bolsonaro, Mourão, disse que metade não volta para Cuba. Ele já deu, inclusive, quase que o refúgio para todo mundo, né? No discurso que o general deu, porque o general Mourão. O que acontece? Essas pessoas, se recusarem a voltar para Cuba, elas vão ficar como refugiados, porque não existe esse visto que é concedido de trabalho, é vinculado ao governo de Cuba, não é diretamente com eles. Então eles perdem o visto de estado no Brasil e vão ter que ser refugiados para daí terem documentos próprios brasileiros e se adequarem ao sistema. Agora, esse número de vagas que abrem, ocupando aí os novos médicos brasileiros e estrangeiros formados aqui, não é? E também aqueles brasileiros que estão formando fora, há um interesse em que com isso tem a possibilidade de alcançar os municípios pequenos para acabar com o problema da ausência de médicos. Mas o que é, Otávio, a grande realidade? Os municípios pequenos, por mais que proponham pagar valores altos de salário, não têm tido médicos. Os médicos não se interessam. Eu sei porque eu acompanho muito isso. Muitos médicos preferem ficar em Campo Grande ganhando menos, ter que trabalhar plantões aí
incessantes e ir para o interior para receber um valor menor do que ir para o interior. Qual é a alegação deles? No interior você é clínico geral, você tem que fazer de tudo. Segundo, não há aparelhamento adequado nos hospitais, né? E nem postos de saúde. Então eles chegam lá, eles ficam sem condição material de equipamentos para produzir e assumem muitas responsabilidades. Então preferem que haja essa mudança. Então o que acontece? Só para fechar. Claro. Não é só colocar o médico lá, é criar infraestrutura de hospitais e casas de saúde, postos de saúde, de assistência, que permitam que o médico trabalhe e desenvolva toda a técnica e inteligência que ele tem. Senão não adianta nada. Não é? Você imagina lá o cara dar um alicate e uma tesoura pro médico e fala, ó, tá aí, faça a cirurgia. A verdade, essa questão ela é mais política, né? Tem muita questão ideológica também. Aí Cuba encoraja médicos a criticar Bolsonaro. E o Bolsonaro cada vez mais, ele já não tem essa paciência, ele já não tem essa boa relação, nem quer ter uma boa relação com Cuba. A gente vai vendo que a situação vai ficando bastante complicada e me parece que o Bolsonaro e o governo também tem buscado alternativas aqui dentro do país mesmo. Aqueles acadêmicos que se formaram, estão devendo para o FIES, vão trabalhar, pagar rapidinho e vão atender. A condição, e eu vi isso também, é que tenham já o registro no CRM, né? Entra mesmo sem uma residência, vai na clínica geral, mas vai prestar serviço e faz a contrapartida do que recebeu de FIES. Exatamente. Né? Eu, quando fiz faculdade de Direito, isso em 1978, eu já me ocupei do crédito educativo que era da época, me formei e fui pagar tudo aquilo. Então, esses recém-formados em medicina que já têm o CRM, eu acho que tem um compromisso com o Brasil. Será que não fica mais barato até o Brasil fazer isso? Você utilizar um profissional, dar a ele a chance dele fazer do que pagar um dinheiro que vai para fora do país, enfim. Sem dúvida nenhuma, ver, porque gera emprego e renda. Sim, né? Acho que agora é um problema caseiro, né? Eu entendo que o Bolsonaro, e aí nós temos o Mandetta que está envolvido com essa parte da saúde aí. Pode ser anunciado hoje, ministro da Saúde, ministro, que precisa criar condições para o médico trabalhar no interior. Ele precisa gerar uma infraestrutura que dê condição. Aí o médico vai se situar lá no interior, porque é muito melhor morar no interior, Otávio. Claro. Você tem um custo de vida menor, você tem chance de se estruturar melhor, criar seus filhos de uma forma melhor. E principalmente, Tércio, nós não vamos ficar dependentes de governo de país nenhum que vai estar determinando quem é que vai ficar atendendo a gente aqui ou não. O Brasil tem que ser sustentável também. Essa é uma mudança necessária, claro. E Bolsonaro mostra que quer apagar essa lembrança do passado do governo petista. É isso aí. Não é? Vamos trazer uma nova visão para o Brasil, que o Brasil estrutura tem, só precisa ter boa vontade e política para isso. É verdade. Tércio Albuquerque, obrigado mais uma vez pela análise sempre coerente, sempre importante, até porque a gente precisa mais do que nunca debater questões que são de nosso interesse, do interesse da nação, aqui dentro. Nós não podemos estar dividindo os nossos problemas, sejam eles políticos, ideológicos, de saúde, com países que têm ideologias muitas vezes que não condizem com a nossa realidade. É verdade. E querem mudar a gente, não a gente possa interferir de alguma coisa lá. E o Bolsonaro falou um dia desse aqui, sem querer politizar nem nada, nós não podemos estar à mercê de nenhum comando de uma outra nação aqui dentro. Ninguém tem que interferir em nenhuma questão nacional. E nós não podemos ficar refém de ninguém. Isso é o princípio da soberania do Estado. Isso é extremamente importante que o Brasil realmente se fixe nisso. É isso aí. Vamos acompanhar sempre de perto. Perfeito. Um grande abraço a todos. Obrigado, Tércio Albuquerque, nosso analista de política aqui na CBN. Agora são 10h31. Você já sabe, a cada meia hora a gente atualiza você com o repórter CBN. Só na CBN você ouve Merval Pereira. O que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente uma disputa entre quem quer usar a lei para punir as ilegalidades que ocorrem há anos no Brasil e quem quer usar a lei para continuar protegendo quem comete ilegalidades. Merval Pereira está todo dia no CBN Brasil. Perdeu o programa CBN Campo Grande? Ou então quer ouvir novamente uma entrevista? Não tem problema. Você pode acompanhar na íntegra o programa em áudio e vídeo através do Facebook e YouTube da CBN Campo Grande. Acesse facebook.com/CBNCG Oficial ou youtube.com/CBNCG Oficial. Veja ou reveja os programas e ainda acompanhe muito conteúdo extra em nossos canais oficiais nas redes sociais. CBN, a rádio que toca notícia também na internet.
Só na CBN você ouve João Marcelo Boscoli. Quincy Jones assinou com ele, né? E foi trabalhar com o Quincy Jones, né? E ele tinha 21 anos, né? Tudo bem, você pode falar que com 21 anos o Michael já tinha gravado Off the Wall. João Marcelo Boscoli está toda tarde no Estúdio CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de novembro de 2018. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Rosalvo Franco, foi nomeado para o cargo especial de transição do governo. Ele vai auxiliar o futuro ministro da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro. Entre 2013 e 2017, Rosalvo participou de momentos decisivos da Operação Lava Jato, como o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula. Também foi publicado no Diário Oficial o nome de Flávia Maceno, que assessorou o Moro durante toda a Lava Jato. A cidade de Oiapoque, no Amapá, será 100% afetada pela saída dos cubanos do programa Mais Médicos. A Secretaria de Saúde do município alega não ter como contratar novos profissionais. Em todo o estado, são 73 médicos cubanos. O Conselho de Administração da Renault se reúne hoje para... CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.